Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 13. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 13. Enquanto você procura, eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos vendo nesse momento. Que Deus possa te abençoar, te visitar. Você que nos vê pela internet, você que nos vê através da Rede Bandeirante de Televisão. É muito bom entrar na sua casa e abençoar a sua vida, trazendo a você uma mensagem da própria Palavra de Deus. Permaneça ligado e que essa palavra possa falar poderosamente ao seu coração. Que o seu coração possa estar aberto àquilo que Deus tem para falar com você nesse dia de hoje. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho chamado amigos, porque tudo o quanto ouvir do meu Pai eu tenho vos dado a conhecer. O Senhor Jesus começa falando a respeito de amar, a respeito de dar frutos. E Ele diz que tudo que nós pedirmos ao Pai no nome dEle, Ele estaria ouvindo. E aí nós perguntamos como, de que jeito? Como é que Jesus pode nos ouvir? Como é que Jesus pode nos atender? Jesus um dia trouxe um ensinamento que Ele estaria dando a chave do reino, dos céus, e tudo que ligássemos na terra seria ligado no céu, e tudo que desligássemos na terra seria desligado no céu. Ele diz assim: eu vos dou as chaves do reino. E nós perguntamos: que chaves são essas? As chaves são os ensinamentos, os princípios. Portanto, a palavra de Deus, ela nos traz princípios que na verdade são chaves que abrem portas. São chaves que mudam a sua estrutura de vida. E nós queremos, e é bom que a gente queira ser abençoado, nós queremos os benefícios que Deus pode nos oferecer, isso é bom, nós temos direito. No entanto, queridos, preste atenção, nós não podemos estar na comodidade, não podemos ficar acomodados, nós precisamos entender o que é chave e estarmos atentos às chaves que Deus está nos dando. E as chaves são, estou repetindo, os princípios da sua palavra. Por quê? Porque Deus não é um mágico, Deus não é como a lenda do gênio da lâmpada, que faz uma mágica no estalar de dedo na sua vida. Deus quer fazer um milagre. Quando eu pegar as chaves, os princípios que Ele tem nos dado. Sabe, amados, se nós olharmos para o mundo, se nós olharmos para a estrutura, para o momento em que as nações estão passando, que o mundo está vivendo, não tem como esperar muitas coisas, na verdade. Nós olhamos para Brasília e dizemos assim: não tem como esperar muita coisa de Brasília. Nós olhamos para a economia mundial e dizemos assim: o sistema mundial está falido. Olhamos para a segurança aí das pessoas e dizemos assim: olha, as pessoas estão vivendo um problema sério em todas as áreas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós passamos a entender que essas pessoas nada têm a nos oferecer. Deveria ter, mas não tem. Por quê? Jesus faz uma citação, Ele fala a respeito de servos. Você já não é mais servo. O servo oferece apenas o trabalho. O servo apenas presta um serviço, mas ele não sabe sequer o que vai fazer o seu Senhor. Eu quero que você entenda, querido, que Jesus fez grandes milagres. Um dos primeiros milagres de Jesus
foi transformar a água em vinho. Mas Jesus já estava fazendo um outro milagre. Um milagre maior e de maior durabilidade. Porque as pessoas beberam aquele vinho e acabou. Fez um milagre, claro. Mas havia um milagre maior sendo realizado. Como ainda nesse momento, um milagre está sendo feito na sua vida, como? De que jeito? Pessoas que são servas, como eram os discípulos, aqueles homens, eram servas e foi se tornando, até se tornarem amigas de Jesus. E é exatamente o que Deus está fazendo. Através da palavra, através do ensinamento, ele diz assim: vós sois os meus amigos, se ouvir o que eu vos ensino. Então aqueles homens que eram servos, se tornaram amigos de Jesus. Por quê? Porque andaram ao lado de Jesus, ouviram os ensinamentos, tiveram em suas mãos as chaves do conhecimento da palavra. Por isso eu agora gostaria de perguntar a você, o que você é? Você é um servo ou você é um amigo? O servo é aquele que ouve falar a respeito. O amigo é aquele que está do lado. O amigo é aquele que ouve o ensinamento. E é tão bom termos amigos. E melhor ainda dizermos assim: eu sou amigo de Jesus. Por que eu sou amigo de Jesus? Porque nos momentos mais difíceis, eu me coloco aos pés do Senhor Jesus. Porque eu tenho um amigo em quem eu possa confiar. Eu tenho um amigo que eu possa falar com ele. Nos momentos mais difíceis, mas também nos bons momentos. O amigo filho é aquele que se torna no decorrer de uma vida, no decorrer de uma existência, à medida que aproxima, à medida que conhece, à medida que ouve, à medida que percebe. E é exatamente o que Jesus fala depois de caminhar um tempo com aqueles homens. Ele diz assim: vós já não sois mais servos, mas vós sois os meus amigos. A palavra de Deus nos fala no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 11. Jesus dá um ensinamento, Jesus estava pregando, falando por parábolas. E ele disse assim: a multidão não está entendendo o que eu estou falando. Mas vós, que sois os meus amigos, vós que sois os meus discípulos, vocês entendem o que eu falo. Aí nós perguntamos por que algumas pessoas não entendem o que Jesus está falando. Por que o ensinamento de Jesus não atingia, não chegava no coração daquelas pessoas? Exatamente porque elas não criam. Elas viam Jesus como carpinteiro, elas viam Jesus como forasteiro, elas viam Jesus como aventureiro, elas viam Jesus talvez até como mestre, mas não criam que Jesus era o Filho de Deus. Então recebia a verdadeira mensagem aqueles que criam, aqueles que sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Se você entende que Jesus é o Filho de Deus e que a palavra dele é exatamente aquilo que ele tem para a sua vida, então você se torna alguém que ouve e entende. Eu não sei se você seria capaz de ensinar algo muito precioso a alguém, e essa pessoa completamente dispersa, não estava nem ouvindo. Você está falando com ela, está ensinando, mas ela está olhando para o outro lado. Sabe o que você estaria fazendo? Estaria dando pérolas para os porcos. Por isso que Jesus, ele fala com aquele que crê. Ele traz o entendimento àquele que confia. Ele traz o discernimento àquele que sabe que essa é a palavra de Deus. Por isso, se você crê, você começa a entender que você não precisa necessariamente de continuar sendo um escravo, que você pode se tornar um amigo de Jesus. Você não nasceu para ser escravo, mas você nasceu para ser um amigo de Jesus, com um diferencial. Jesus teve alguns amigos, eu me lembro agora de um amigo chamado Lázaro.
Lázaro era um amigo de Jesus, Marta era uma amiga de Jesus, Maria era uma amiga de Jesus. A Bíblia diz que uma certa feita, as irmãs de Lázaro disseram assim: Jesus, o seu amigo Lázaro morreu, o seu amigo. Ou seja, Jesus tinha um grande amigo chamado Lázaro. Eu fico imaginando que Jesus chegava na casa de Lázaro, lá de longe, no meio da estrada, ele já gritava. Claro, Jesus era alegre: Lazinho, você está aí, Lazinho? E Lázaro respondia lá de dentro: eu acho que é o G que está chegando. A voz é dele, é o G, está chegando, é ele mesmo. E saía alegre para abraçar a Jesus, porque eles eram amigos, eles tinham um envolvimento. Lázaro abria o seu coração diante de Jesus, e Jesus falava com Lázaro também. Mas Jesus tinha outros amigos, e ele se refere a esses amigos, que era Pedro, Tiago, João, André, Filipe, outros. Amigos que Jesus conquistou e ensinou. Amigos que não eram apenas como a multidão que receberam os milagres da multiplicação dos pães. Está lembrado quando Jesus multiplica pães e peixes? Foi um milagre tremendo, porque era uma multidão muito grande, era apenas poucos peixes, poucos pães, mas Jesus multiplica tudo aquilo. Só que tem um detalhe: no dia seguinte, aquele povo estava com fome novamente. Aquele povo precisou de buscar comida, precisou de buscar alimento em outro lugar. Ou seja, foi um milagre? Claro que foi um milagre, mas foi um milagre que passou, marcou a memória deles, mas passou. E a vida daqueles homens que caminharam ao lado de Jesus? E a vida daqueles homens que eram pescadores e que foram recebendo a palavra? E certamente teve uma caminhada árdua, mas teve um crescimento. E aqueles homens foram totalmente transformados, foram totalmente modificados. Eles saíram de uma condição daquilo que eles eram e chegou a uma condição de amigo de Jesus. Portanto, toda vez que você ouve a palavra de Deus, toda vez que você recebe a palavra de Deus, e a grande questão, filha, está exatamente no seu coração, porque muitas vezes a palavra é pregada, a palavra vem nos orientar, mas muitas vezes o coração está endurecido, e você diz assim: eu não quero ouvir essa palavra. O coração está completamente fechado. Quantas pessoas Jesus chegou e trouxe a mensagem das boas novas, das boas notícias, mas os corações estavam fechados, bloqueados, e Deus não entra quando o coração está fechado. Por que o coração se fecha? Uma certa feita, Jesus trouxe um ensino, diz assim: se você não deixar o pai, a mãe, os irmãos, os familiares por amor a mim, você não é digno de mim. O que é que Jesus estava falando? Jesus, será que ele estava ensinando que você não é para fazer mais contato? Não faça mais contato com o seu pai. Não é isso. Jesus estava dizendo que quando alguém começa a segui-lo, nem todo pai está disposto a deixar a tradição, nem todo pai está disposto a deixar a antiga fé, que na verdade não produz nada, que na verdade é uma fé morta, é tradicional, é religiosa. Olha, se você não deixar essas coisas para trás, certamente você não vai conhecer o reino. Então a mensagem de Jesus, ela fala exatamente de reino. Reino, meu querido, implica uma nova mentalidade. Nós temos uma mentalidade hoje e nós recebemos a mentalidade de reino. Ou seja, muda a nossa forma de falar, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir, porque a mentalidade de reino está sendo implantada à medida que nós ouvimos a palavra de Deus e à medida que nós permitimos que nós nos tornemos amigos de Jesus. Entenda o que eu estou falando, por favor. À medida que você caminha com o Senhor Jesus, Ele vai fazendo esse grande milagre. E isso se chama novo nascimento. Por isso ele diz no verso de número 16, ele diz assim:
Não fostes vós que escolhestes a mim. Não foi você que escolheu Jesus. Você apenas ouviu o chamado de Jesus para ouvir a palavra dele. E o que é que você está fazendo hoje? Você está ouvindo uma palavra que não é minha, mas é a palavra do Senhor Jesus. E ele diz assim: pelo contrário, eu escolhi a vós e designei para que vá e dê bom fruto. Ou seja, uma nova mentalidade está chegando. Deus está nos dando uma nova forma de ver. Então, querido, preste atenção. Precisamos deixar algumas coisas velhas, deixarmos uma coisa chamada tradição, porque a tradição te deixa orgulhoso, não é verdade? A religião te deixa orgulhoso, a religião também está perdida, está buscando novas formas de chegar até a pessoa, mas não vai chegar. Por quê? Porque o que chega aos nossos corações é a palavra de Deus. A tradição deixa as pessoas orgulhosas. As denominações, às vezes, as pessoas se arvoram de orgulho e dizem assim: eu sou de tal lugar, eu sou da primeira, eu sou das... Não, querido, seja de Jesus, seja um amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus é algo tremendo, é mais do que o suficiente daquilo tudo que você precisa. Ser um amigo de Jesus. Aliás, os fariseus eram religiosos. Os fariseus eram aqueles que estavam o tempo todo dentro do templo, mas não estavam para servir a Deus, estavam para servir a um costume, a uma tradição. E foi exatamente aqueles que mais combateram, aqueles que crucificaram até ao Senhor Jesus. Por isso eu quero que você entenda que existe uma diferença entre servo e entre amigo. Quem toma essa decisão de continuar sendo servo, quem toma a decisão de se tornar um amigo é você. Somos nós que decidimos. Somos nós que dizemos, que abrimos o nosso coração. Eu não sei se você já abriu o coração para alguém e dizer assim: olha, eu tenho um amigo verdadeiro, um amigo que eu vou, converso, um amigo que eu falo dos meus problemas, um amigo que é capaz de me ouvir. Um amigo que eu me alegro na minha alegria e que eu alegro também na alegria dele. Sabe, queridos, nós temos um amigo fiel. Você pode ter um amigo fiel. Talvez você seja um daqueles que diz assim: mas eu não sou pessoa de muitos amigos. Eu não tenho muitos contatos. Eu sou uma pessoa mais fechada. Não é verdade? Está mostrando que o coração está fechado. Não. Esse não é o tempo de permanecer fechado ou permanecer com o coração fechado. Mas esse é o tempo de abrir o coração para que Jesus possa, através da palavra dele, entrar na sua vida. Esse é o tempo de você dizer assim: eu quero, eu necessito, eu preciso desse amigo que se chama Jesus Cristo, que eu possa falar com ele a qualquer hora do dia e da noite. O celular dele não vai estar desligado, né? Ele não vai estar descansando, ele não vai ter de férias para outro lugar. Não, com Jesus eu posso falar o tempo todo. Se você crê nessa palavra, dê um forte aplauso a Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Isso é motivo de você dar um glória a Deus bem gostoso. Isso é motivo de você dar um brado de vitória. Isso é motivo de você gritar aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amém.